Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo, estudando, meditando no livro de Salmos e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 15. É mais um salmo de Davi e eu quero ler o salmo todo porque ele é bem curtinho, são 5 versículos apenas, e aí nós vamos compartilhar o nosso devocional de hoje. Eu coloquei o título do nosso devocional de hoje, Salvos pela Graça para as Boas Obras. Então, vamos ler esse Salmo 15 aqui do versículo 1 em diante, está escrito assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando a algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Aleluia! Mas olha que interessante esse salmo aqui, né? Se nós lermos à primeira vista e pensarmos nessa pergunta que Davi faz no versículo 1, Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? E aí nós lermos a continuidade do texto, a impressão que dá é que ele está passando uma lista de pré-requisitos para aqueles que querem viver na presença de Deus, para aqueles que querem de fato habitar na casa de Deus, estar constantemente na presença do Senhor. Parece que é uma lista de pré-requisitos. Mas olha que interessante isso daqui. Mas vamos analisar um pouquinho esse salmo. Esse salmo foi escrito por Davi. Davi, o rei Davi, vivendo debaixo da lei de Moisés e reinando sobre o povo de Israel. O povo de Israel era o povo de Deus, a nação escolhida por Deus para representá-lo, para ser a nação que iria expressar e revelar quem era Deus. Então, quando nós olhamos essa escrita aqui do rei Davi, nós precisamos ter em mente que ele estava escrevendo e ele era judeu, escrevendo para judeus, e o povo judeu era o povo de Deus. Então, quando ele diz assim, quem que vai habitar no santuário de Deus? Quem que poderá morar no teu santo monte? Quem? Ele não diz, todos aqueles que crerem em Deus. Esses são os que vão morar. Por quê, amados? Primeiro, Jesus ainda não havia vindo. Jesus não tinha realizado a sua obra. Jesus ainda não tinha vindo como o resgatador, como o redentor, não apenas do povo judeu, mas também para toda a humanidade. Jesus ainda não tinha vindo. Isso aqui foi escrito muitos e muitos, centenas e centenas de anos antes de Jesus vir. Então, quando Davi escreve, ele sabe que o povo judeu era o povo escolhido por Deus, que Israel era a nação escolhida por Deus. Então, na mente dele, quando ele escreve isso, já estava intrínseco que a nação de Israel confia em Deus. A nação de Israel acredita em Deus, afinal, é o povo escolhido de Deus. Então, quem é que vai habitar no santuário de Deus? Quem que estará sempre na presença do Senhor? Aquele que manifesta a vida que Deus estabeleceu. Aquele que tem uma conduta coerente com a sua fé. Amados, isso aqui é incrível, porque se nós lermos assim, só à primeira vista, parece que ele está dando uma lista de pré-requisitos, e se é pré-requisitos, então eles tinham que fazer tudo isso daqui para estar na presença do Senhor, para habitar no santuário de Deus. Mas veja que ele conclui o salmo dizendo, quem assim procede
nunca será abalado. Ele não conclui o salmo dizendo: quem assim procede, então habitará no santuário de Deus. Não. Por quê? Porque ele faz uma pergunta, ele deixa essa pergunta no ar: quem que pode habitar na presença do Senhor? E essa lista que ele traz de conduta, de caráter, na verdade só está aqui revelando como deve ser o caráter, o procedimento daqueles que confiam em Deus. Porque são essas pessoas que habitam no santuário de Deus, que estão na presença do Senhor. Desde sempre, amados, a vida com Deus sempre foi pela fé. Porém, a fé sempre revelará as obras de Deus, as boas obras de Deus. Por isso que eu coloquei como tema desse devocional: salvos pela graça para as boas obras. Nós somos salvos pela graça, mas para realizarmos as boas obras que vêm de Deus. Quando o apóstolo Paulo vai escrever a sua carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 5, ele diz que ele foi chamado para pregar entre todas as nações o evangelho, a palavra de Deus, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem da fé. Obediência que vem da fé, ou seja, a fé sempre vai gerar um modelo de vida de obediência a Deus. Quando nós lemos em Efésios capítulo 2, que fala que nós somos salvos pela graça, não por meio de obras, para que ninguém se glorie, mas somos salvos pela graça e isso é dom de Deus. Se você ler lá em Efésios capítulo 2, os versículos 8, 9 e 10, você vai ver isso que eu estou falando aqui. Diz que nós somos salvos pela graça, não pelas obras, para que ninguém se glorie, mas nós somos salvos para a realização das boas obras, aquelas que Deus já preparou de antemão para que nós as façamos. Ou seja, se nós vivemos na presença de Deus, se nós estamos unidos com Deus, nós sempre vamos revelar o quê? O caráter de Deus. As boas obras que vêm de Deus. Então, esse salmo aqui, ele não é uma lista de pré-requisitos para que nós vivamos na presença de Deus. Não. Esse Salmo 15 aqui é a revelação do caráter daqueles que já vivem na presença de Deus. Por isso que ele deixa essa pergunta no ar: quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Quem que habita contigo? Quem que se torna um contigo? Quem que pode estar continuamente na tua presença? Nós sabemos hoje, hoje nós sabemos, depois da obra de Cristo Jesus, que nós podemos entrar na presença de Deus por causa de Jesus. Jesus é o caminho que nos conduz ao Pai. Jesus é aquele que nos reconciliou com Deus. Nós sabemos disso. Então, quem que vai habitar no santuário de Deus? Quem que será um com Deus? Quem que estará sempre na presença de Deus? Todo aquele que deposita sua fé em Cristo Jesus. Por que eu fiz questão de dizer no início que nós precisamos entender? Quando Davi escreveu aqui, ele escreveu para o seu povo, que já era o povo de Deus. Então, é como se hoje nós aqui, cristãos, vamos falar para cristãos. Eu sou cristã, estou falando com vocês que também são cristãos. E aí, quem que está unido ao Senhor? Nós sabemos que quem que está unido ao Senhor é quem crê em Cristo Jesus. Quem que está na presença de Deus? Nós sabemos que é todo aquele que crê em Cristo Jesus. Por quê? Porque só Cristo Jesus nos reconcilia com Deus. Então, nós já sabemos disso. Sabendo disso, vem todos os versículos ali, 2, 3, 4 e 5, falando sobre características, ou seja, falando sobre o caráter, sobre a conduta, sobre as obras, sobre as palavras dessas pessoas que confiam em Deus. Porque se nós declaramos que nós confiamos em Deus, e o pré-requisito para nós habitarmos no santuário de Deus, para nós sermos um com Deus, para nós estarmos na presença de Deus, qual é o pré-requisito? Depositarmos a nossa fé em Cristo Jesus, porque só Cristo Jesus é o caminho.
Só Cristo Jesus é que nos reconcilia com Deus. Ele é o pré-requisito. Mas se nós moramos e estamos na presença de Deus, como que nós vamos nos comportar? Como que nós vamos viver? Exatamente do jeito que está descrito aqui em Salmo 15. É por isso que Davi conclui o seu salmo dizendo: quem assim procede nunca será abalado. Por quê? Ele não quis escrever esse salmo como um pré-requisito para nós alcançarmos a nossa salvação, alcançarmos o privilégio de estarmos na presença de Deus. Não. Ele escreveu esse salmo para demonstrar que, de fato, todo aquele que crê genuinamente em Deus vai viver desse jeito aqui, sendo íntegro em sua conduta, praticando sempre aquilo que é justo, falando sempre de coração a verdade. Não vai usar a língua para difamar, não vai fazer nenhum mal contra o seu semelhante, não vai lançar nenhuma calúnia contra o seu próximo, não vai amar aquilo que Deus odeia, mas vai odiar o que Deus odeia. Vai honrar todos aqueles que temem o Senhor. É uma pessoa que vai manter a sua palavra, mesmo quando sair prejudicado. Olha que forte isso daqui, amados. É alguém que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Será que nós temos nos posicionado assim? Se nós damos a nossa palavra, assumimos um compromisso, será que nós vamos até o fim, mesmo se nós sairmos prejudicados? Isso daqui é para nós pensarmos, né? Para nós não sairmos falando as coisas precipitadamente, assumindo compromissos precipitadamente. Por quê? Porque aquele que confia no Senhor, ele tem um caráter que ele mantém a sua palavra, até mesmo quando ele sai prejudicado. Essa é uma característica de quem nasceu de novo, de quem confia em Deus. Para a nossa linguagem hoje da nova aliança, para quem nasceu de novo, viverá assim. Sempre terá esse tipo de comportamento, pelo menos deveria ser. Alguém que não empresta o seu dinheiro visando algum lucro, que não aceita suborno contra o inocente. Ou seja, veja como que lida com o dinheiro. Não empresta visando lucro. Podemos emprestar o nosso dinheiro? Sim, mas não visando lucro. Se alguém precisa, você pode emprestar o seu dinheiro? Sim, mas não precisa visar lucro. Não precisa visar lucro nisso. É um momento em que você faz para ajudar a outra pessoa e não para ganhar em cima do sofrimento dela. Características que nós estamos lendo aqui, de quem de fato confia em Deus. Não aceita suborno contra o inocente, não se vende. Quem assim procede nunca será abalado. Quem assim procede pode viver em paz, pode viver em segurança. Quem assim procede não será abalado. Por quê? Porque essa pessoa que procede assim, de fato, ela está na presença de Deus. E o próprio Deus é quem protege, guarda a vida dela, quem dá segurança e proteção. Amados, nesse salmo nós aprendemos que, de fato, todo aquele que é salvo, todo aquele que recebe a graça de Deus por intermédio de Cristo Jesus, da obra redentora que Cristo Jesus realizou, ele vai revelar a vida de Cristo. Nós temos visto uma geração de pessoas que se dizem cristãs, mas a sua conduta, o seu caráter, as suas palavras, o seu comportamento, as suas obras não revelam aquilo que eles dizem crer. Não revelam aquilo que eles dizem, que eles acreditam em Deus, mas o caráter deles não revela o caráter de Deus. Muitos dizem que acreditam em Jesus Cristo, mas a sua conduta não condiz com a conduta cristã, não condiz com a conduta bíblica. E nesse Salmo 15 nós aprendemos que, de fato, aquele que habita no santuário de Deus, ou seja, aquele que está na presença de Deus, aquele que vive, que tem comunhão com Deus, ele vai manifestar o caráter que vem de Deus. Ele vai realizar as boas obras que vêm de Deus. E isso é um aprendizado para a nossa vida, amados.
Se de fato nós cremos em Cristo Jesus, nós precisamos deixar que Cristo molde o nosso caráter. Na verdade, precisamos deixar que Deus imprima o caráter de Cristo em nós, porque esse é o processo da santificação. A santificação é nós abandonarmos a vida da carne e assumirmos a vida de Cristo. É abandonarmos aquele caráter da natureza caída e assumirmos o caráter da natureza divina recriada em Cristo Jesus. Esse é o processo da santificação. Revela que de fato nós fomos reconciliados com Deus. Revela que de fato nós nascemos de novo e somos um com Cristo Jesus. Porque as nossas palavras revelam isso. As nossas atitudes revelam isso. Nós somos íntegros em nossa conduta. Ou seja, somos inteiros em Deus em nossa conduta. Nós praticamos aquilo que é justo, ou seja, praticamos aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Falamos sempre a verdade de todo o coração. Não usamos a nossa língua para falar mentiras, para difamar as pessoas, para caluniar as pessoas. Pelo contrário, a nossa língua é para liberar palavras da verdade, palavras que edificam, palavras que estão sempre coerentes com as palavras de Deus, com as palavras do reino de Deus. Amados, que eu e você, nós quando meditarmos em escrituras como essa daqui, como o Salmo 15, que nós possamos avaliar a nossa vida. Porque é muito fácil nós lermos esse texto aqui e pensarmos nos outros. Fulano diz que é cristão, mas ele faz isso aqui, ó. Ele não devia fazer, ele faz. Fulano diz, olha só, nós somos muito rápidos para exercer julgamento das outras pessoas. Não deveria ser assim. Claro que nós temos que ter discernimento, precisamos avaliar todas as coisas, mas quando nós estamos aqui meditando nas palavras de Deus, um texto como esse de hoje, que nós possamos trazer essa realidade para a nossa vida. Poxa, eu me tornei, na verdade, a morada de Deus quando depositei a minha fé em Cristo Jesus. O Espírito Santo veio viver em mim. Então agora eu sou um com Deus. Eu estou sempre na presença de Deus. E será que a minha vida tem manifestado essa realidade de eu estar sempre na presença de Deus? De eu me tornar um com Deus? De eu ser de fato um filho de Deus? Será que a minha conduta tem revelado isso? Será que eu tenho sido íntegro? Será que o que eu pratico é de fato a justiça? Será que eu sempre falo a verdade? Será que eu uso a minha boca para palavras que edificam? Ou eu estou usando a minha boca para palavras que destroem, que caluniam, que difamam, que mentem? Como eu tenho vivido? Como eu tenho manifestado as obras de Deus? Será que tenho manifestado e revelado as obras de Deus? Será que tenho revelado e manifestado o caráter de Cristo? Isso não é para gerar em nós condenação, amados. Não é para gerar em nós condenação, mas é para gerar em nós um coração disponível para Deus. Uma vida completamente disponível para Deus. Por quê? Porque se nós de fato nascemos de novo, depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, somos perdoados, justificados, regenerados, temos uma nova vida, agora somos um com Deus, estamos sempre na presença de Deus, porque o Espírito Santo de Deus vive em nós. Se essa é a realidade sobre a nossa vida, nós precisamos refletir. Eu preciso manifestar essa realidade para o mundo. Como que o mundo vai saber que eu sou uma nova criação? Como que o mundo vai saber que o Espírito Santo de Deus habita em mim? Amados, é através da nossa vida. É através da nossa conduta, das nossas obras, das nossas palavras. É assim. É assim que o mundo saberá. E, amados, quando nós nos posicionamos assim, olha que dádiva que está aqui no final do versículo 5, no final desse salmo. Quem assim procede nunca será abalado. Quem assim procede pode desfrutar de toda a proteção que há na presença de Deus.
Porque na presença de Deus nós somos protegidos, guardados, seguros, salvos completamente. Podemos desfrutar. Por que que muitas vezes nós somos abalados? Porque não estamos manifestando, não temos permitido que o caráter de Cristo seja formado em nós para que nós manifestemos a vida de Cristo. Estamos ali enraizados naquela vida carnal, naquela vida fundamentada na natureza terrena. E precisamos abandonar esse modelo de vida e assumir esse modelo de vida de integridade, de retidão, de justiça, de verdade, que é a vida que Cristo Jesus conquistou para mim e para você. Então, quando nós olhamos esse texto, para nós refletirmos, não é para nós nos condenarmos, mas é para nós abrirmos o nosso coração e colocarmos: Senhor, nessa área aqui eu ainda não tenho vivido assim. Eu ainda não tenho sido íntegro na minha conduta. Eu ainda não pratico completamente a justiça. Tem áreas da minha vida que eu ainda sou injusto. Pratico injustiças. Ah, Senhor, tem áreas da minha vida que eu ainda não consigo usar as minhas palavras apenas para edificação. Quando eu vejo, eu falei palavras que não deveria falar. Ah, Senhor, muitas vezes eu ainda não cumpro com a minha palavra. Eu dou a minha palavra e depois eu volto atrás. Senhor, me ajuda nisso. Amados, quando nós meditamos num texto assim, não é para culpa e condenação, mas é para que de fato nós abramos o nosso coração para que Deus haja em nós, porque nós já estamos na presença do Senhor. Nós já nascemos de novo, nós já somos filhos de Deus. E essa vida precisa ser revelada através de nós. E é um privilégio manifestarmos a vida de Deus. É um privilégio e é uma segurança para nós. Por quê? Porque quando agimos assim, como está escrito ali, nós não seremos abalados. O mundo nos odiará, porque Jesus já disse: se o mundo odeia a mim, ele também vai odiar vocês. O mundo pode nos odiar por nós permanecermos numa conduta e num caráter alinhados com a palavra de Deus. O mundo pode nos odiar, mas nós temos a segurança, a proteção garantidos pelo nosso Deus. Por que muitas vezes nós estamos sendo abalados, como eu já mencionei? Porque abrimos muitas brechas na nossa vida, no nosso caráter, na nossa conduta, nas nossas palavras, nas nossas obras. Abrimos muito espaço para o diabo agir na nossa vida. Porque não existe neutralidade no mundo espiritual, amados. Quando eu falo, abrimos espaço para o diabo agir. Não, mas eu sou cristão, o diabo não age na minha vida. Mas não existe neutralidade no reino, no mundo espiritual. No mundo espiritual existe a influência de Deus e a influência do império das trevas. Existe a influência da luz e a influência das trevas. Existe a sabedoria que vem de Deus e a sabedoria que vem das trevas, diabólica, de Satanás. Não tem meio termo, não tem neutralidade, ou é um ou é outro. Então, se nós não estamos agindo de acordo com a influência que vem de Deus, que já vive em nós por meio do Espírito Santo, se nós não permitimos que Deus se manifeste através do nosso caráter, das nossas boas obras, da nossa conduta, das nossas palavras, se nós não permitimos isso e continuamos retidos no modelo de vida carnal, nós estamos dando lugar, estamos dando espaço para o diabo agir na nossa vida. E aí nós somos abalados. Muitas vezes somos abalados na nossa vida emocional, abalados nos nossos relacionamentos, abalados nas nossas finanças, abalados de muitas maneiras. Porque olha que nós vimos aqui, fala sobre integridade de conduta, sobre a prática da justiça, sobre falar sempre a verdade, sobre não difamar ou caluniar os outros, sobre sempre honrar aqueles que temem o Senhor, sobre manter a sua palavra, sobre não emprestar visando lucro, agiotagem, não devemos fazer isso. Veja que fala sobre várias áreas da nossa vida, amados. Várias áreas da nossa vida. E aí muitas vezes tem áreas da nossa vida que estão abaladas. Por quê? Porque nós estamos agindo como se nós ainda pertencêssemos ao império das trevas.
mas nós já fomos resgatados do império das trevas, já fomos colocados no reino de Deus, já estamos na presença de Deus e agora a nossa vida precisa revelar que de fato estamos na presença de Deus. Por isso que Davi fez essa pergunta: quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Já é implícito que todo aquele que crê em Deus, ele tem essa possibilidade de estar sempre na presença do Senhor. Por quê? Porque ele escreveu para o povo, que era o povo de Deus. É como eu já mencionei, quando nós falamos para cristãos: eu já estou na presença de Deus, porque eu sou cristã. Você já está na presença de Deus, porque você já é cristão. Então, o que tem a ver essas práticas aqui? Essas questões de conduta? Tem a ver que isso aqui não é uma lista de pré-requisito para estarmos na presença de Deus, mas é a revelação do caráter daqueles que já estão na presença de Deus. Portanto, se estamos na presença de Deus, a nossa conduta, as nossas obras, o nosso caráter vai revelar que nós estamos na presença de Deus. Como Tiago escreveu, a fé sem obras, ela é morta. Como que nós revelamos que de fato cremos em Jesus Cristo? Quando a nossa vida revela o caráter de Jesus Cristo, a conduta de Jesus Cristo, a justiça de Deus, as palavras de Deus. E, amados, isso é claro que não acontece assim da noite para o dia. Eu depositei minha fé em Cristo Jesus, amanhã sou uma pessoa perfeita, não erro em nada. Não funciona assim. Nós sabemos disso, já mencionei em outros devocionais. Esse é o nosso processo de santificação, o abandono da vida da carne e assumirmos a vida de Cristo. Agora, esse assumir a vida de Cristo precisa ser constante e progressivo na nossa vida. Nós precisamos ver isso se manifestando e se revelando na nossa vida. Nós precisamos ver as áreas da nossa vida que eram ainda prisioneiras da atuação do diabo, da sabedoria desse mundo, da sabedoria terrena. Nós precisamos ver essas áreas que eram prisioneiras sendo libertas, dia após dia, de fé em fé, de glória em glória. Por isso que eu falei que quando nós meditamos num texto como esse, é para nós refletirmos. Tem alguma área que está falando nesse texto que eu ainda não consigo viver? Senhor, me ajuda. Me dá capacitação, sabedoria. Eu quero colocar isso em prática. Eu quero colocar isso em prática porque eu já habito na tua presença. O Senhor vive em mim por meio do Espírito Santo. E eu quero que essa vida do Senhor que está aqui seja revelada através de mim, através das minhas palavras, da minha conduta, das minhas obras, do meu caráter. Então, que eu e você, amados, nós possamos meditar nesse salmo aqui hoje, entendendo que nós somos salvos pela graça, então as nossas obras não são um pré-requisito para a salvação, pelo contrário, nós somos salvos pela graça, como está escrito lá em Efésios, não por obras para que ninguém se glorie, mas somos salvos pela graça para as boas obras, como está escrito lá em Efésios 2:10, para realizarmos as boas obras que vêm de Deus, que Deus mesmo já preparou para nós as praticarmos. E essas boas obras nós praticamos como? Através do nosso caráter, da nossa conduta, das nossas palavras. Nós começamos a agir como Deus deseja que nós hajamos quando permitimos que Ele reine soberanamente sobre a nossa vida. Que Ele reine sobre a nossa mente, sobre a nossa forma de pensar, sobre a nossa forma de formular ideias, de formar pensamentos. Quando permitimos que Deus, de fato, opere tudo em nós. Opere nos nossos pensamentos, opere nas nossas emoções, opere nos nossos sentimentos, opere nas nossas decisões. Então, que eu e você possamos colocar mesmo completamente a nossa vida à disposição de Deus, para que a vida dele seja manifestada e revelada através de nós. Por quê? Porque nós já depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, nós já nascemos de novo, nós já estamos na presença de Deus. Nós já habitamos na presença de Deus. E porque habitamos na presença de Deus, a vida dele
se manifestará e se revelará através de nós. E quem assim proceder, quem permitir que o Senhor vá agindo na sua mente, no seu coração, nas suas atitudes, permitindo que a integridade da vida de Cristo e do caráter de Cristo se revelem através da sua vida, quem assim vive, quem assim procede, nunca será abalado. Ou seja, terá a segurança, a proteção do Senhor, que eu e você entendamos isso e vivamos isso, porque esse é o modelo de vida que Deus tem para mim e para você. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, nos ajuda a compreender essa vida que vem da fé. Nós sabemos que somos salvos pela graça, sabemos que fomos regenerados, justificados, perdoados, porque o Senhor assim o fez. Pai, nós recebemos tudo isso pela fé, recebemos de todo o nosso coração todo o perdão, toda a salvação, toda a redenção que o Senhor conquistou para nós. E agora nós queremos aprender a colocar em prática essa vida da fé. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda a compreender que o Senhor deseja imprimir as suas características em nós, que o Senhor deseja se manifestar e se revelar através de nós. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos, nós coloquemos o nosso coração, a nossa mente, toda a nossa vida em completa disposição para o Senhor. Que nós entendamos de uma vez por todas que as nossas boas obras não são um pré-requisito para a salvação, para vivermos na tua presença, mas as nossas boas obras revelam que de fato nós nascemos de novo, nós estamos na sua presença, nós pertencemos ao Senhor. As nossas boas obras revelam que o Senhor vive em nós. Ah, Senhor, que eu e os meus irmãos entendamos isso e apliquemos isso na nossa vida, que nós não resistamos à atuação, à operação do Teu Santo Espírito em nós, nos moldando, nos transformando, nos libertando. Pelo contrário, que nós entreguemos a nossa vida em completa disposição ao Senhor, Pai, para que o Senhor liberte as áreas da nossa vida que precisam de libertação, aquelas áreas da conduta da nossa vida, o nosso comportamento que ainda precisa de libertação, que nós entreguemos ao Senhor, aquelas áreas das nossas palavras que ainda não estão em coerência com o Senhor, palavras que são proferidas e acabam causando destruição, que nós possamos entregar tudo isso ao Senhor, para que o Senhor mesmo molde a nossa vida, transforme a nossa vida e que as nossas palavras sejam palavras de edificação, palavras que estão alinhadas com as palavras de vida. Ah, Senhor, nos ajuda a vivermos assim. Nós queremos de fato que a nossa vida revele que nós vivemos na tua presença, que o Senhor vive em nós e que o Senhor reina sobre a nossa vida. É assim que queremos viver, queremos que todas as áreas da nossa vida glorifiquem o Senhor. Então nos ajuda, porque sozinhos nós não conseguimos, nós precisamos do Senhor Espírito Santo. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.